Olha só isso aqui. Mais uma vez, a imprensa resolve colocar o Lulinha no banco dos réus antes mesmo de qualquer prova aparecer. Durante anos venderam histórias mirabolantes. Que ele era dono da Friboi, que tinha Ferrari de ouro, fazendas milionárias. Uma verdadeira coleção de narrativas que viralizaram mais pelo sensacionalismo do que pelos fatos. Mas nessa entrevista na Globo News, o advogado dele resolveu enfrentar esse roteiro de frente e, ponto por ponto, acabou desmontando várias insinuações que os próprios jornalistas insistem em repetir. Vale prestar atenção, porque o que aparece aqui diz muito sobre como certas narrativas políticas são construídas no Brasil. Doutor, esse caso do Lulinha, essa investigação, tem sido vista por aliados do governo, pessoas próximas ao Palácio do Planalto, inclusive, como algo que representa um problemão em ano de eleição. Eu queria saber do senhor qual que é a avaliação que o senhor faz, que o próprio Lulinha faz, e também tem informações de que o presidente Lula teria ficado descontente, obviamente, com as menções e chamado o filho para conversar. Eu queria que o senhor detalhasse qual foi o teor dessas conversas, porque publicamente Lula disse que se tiver filho envolvido nisso, vai ter que pagar. Queria saber ali no particular como isso foi dado. Muito importante, mais uma vez, o seu questionamento. É importante dizer que há uma distância, digamos, oceânica entre o comportamento do Bolsonaro e do presidente Lula, né? Como vocês bem sabem, o Bolsonaro, para proteger os seus filhos e a milícia com a qual governava o país, trocou 5 diretores da Polícia Federal. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Mudou superintendentes da Receita Federal, inclusive eu vi vários comentários de jornalistas, enfim, da Globo News a respeito, que interferiu em investigações da CGU, e o presidente Lula, ao contrário, devolveu instituições do Estado brasileiro para o Estado brasileiro, né? E permitiu que as investigações transcorressem dentro de padrões de normalidade, né? O que ele quer para Chico, ele também quer para Francisco, que ninguém esteja acima da lei, nem tampouco abaixo dela. E ele chamou, de fato, o seu filho, né, o Fábio Luiz, e disse ao filho, olha, eu acredito, como sempre acreditei, na presunção de inocência. Você fez alguma coisa? Ele disse, claro que não. Você lembra muito bem, meu pai, que eu fui vítima de uma série de inverdades que foram lançadas contra mim, contra a nossa família. Citou o caso da Ferrari, citou o caso, enfim, da propriedade de Punta, tantos outros casos que fica até difícil enumerar, basta fazer uma pesquisa, enfim, na internet. E o presidente Lula disse para ele, então se defenda, esclareça, de forma espontânea e voluntária, preste todo e qualquer esclarecimento para elucidar esses fatos. Olha a postura. Eu, particularmente, como cidadão brasileiro, reconheço, louvo e aplaudo esse comportamento do presidente Lula, que é o comportamento de um estadista, que tem a noção exata da importância, enfim, do papel que cumpre nessa quadra histórica do país. Então, você me perguntou, além disso, uma outra coisa, perdão? Sobre ser um problema na eleição. E a última pergunta perfeito. Que eu queria lhe perguntar, para encerrar, que eu vou estourar o tempo, Lulinha tem conta na Europa onde ele possa ter recebido lá e não no Brasil? Queria que o senhor pudesse nos responder também. Primeira coisa em relação a esse sentimento de que ele é um problema. Se ele era um problema, hoje ele passa a ser um ativo. Nós estamos aqui diante de uma bancada super qualificada e de analistas que eu respeito e acompanho há muito tempo. A Júlia, o Otávio, você mesmo, o Reinaldo. Vocês podem, na verdade, confirmar ou não esse meu sentimento. Mas se ele era um problema, hoje ele passa a ser um ativo. Por quê? Porque a dúvida nunca atuou, digamos, na perspectiva de gerar uma presunção de inocência a respeito dele. A dúvida sempre gerou uma presunção de culpa. Na dúvida, ele é culpado. Na dúvida, ele é bandido. Agora, com essa quebra de sigilo, com esse vazamento clandestino, ilegal, criminoso e constrangedor, ficou provado que ele não tem nenhuma relação. Então, ele passa a ser um ativo porque essas dúvidas que pairaram sobre ele agora são certezas. Certeza de que ele não tem absolutamente nada a ver, direto ou indiretamente, com os malfeitos, enfim, que estão sendo investigados no bojo da CPMI do INSS. Quanto à conta, ele está hoje morando, na verdade, em Madrid, né, na Espanha. Ele trabalha lá, está tocando a vida dele, exatamente para ficar distante do Brasil. Teve, digamos, a visão inocente, né, de preservar a si, ao pai e a família, né, resolvendo mudar para o exterior, mas infelizmente nós vivemos num país dividido pela intolerância e pelo ódio, em que reina, infelizmente, a baixaria e a pirotecnia de uma oposição que não tem projeto de país. Ele deve ter, sim, uma conta na qual ele recebe esse valor da empresa para a qual ele trabalha, né? Enfim, isso seguramente ele tem. E apresenta aqui, ao vivo, se for o caso, e sem nenhum tipo de dificuldade, para o ministro André Mendonça, em quem a gente deposita integral confiança, tem conduzido com bastante serenidade esse inquérito. Eu não tenho a menor dúvida que não vai permitir qualquer tipo de exploração política de cunho eleitoral. Então, ele abre, inclusive, para o ministro o acesso tranquilo, absolutamente espontâneo a essa conta. É claro que ele tem, ele mora fora, né? Então, ele tem que ter para poder
tocar a vida, né? Ele não opera com uma conta no Brasil, ele já está fora há um tempo, onde ele cria os filhos, né, que estão estudando fora, ao lado da sua esposa. Então, está à disposição. Obrigado pela oportunidade de dizer. O Fábio, por fim, está à disposição, seguindo a orientação republicana dada pelo seu pai, por nosso extremo orgulho, para prestar qualquer esclarecimento de forma absolutamente voluntária, espontânea e efetiva, para elucidar esses fatos. Não tem absolutamente nada a ver com nenhuma irregularidade que está sendo apurada no bojo da CPMI e do INSS. Nunca recebeu nenhum recurso do senhor Antônio Camilo, ou das suas empresas, ou da máfia do INSS, ou de quem quer que seja, que esteja envolvido com irregularidades, e vai provar isso, como já fez no passado recente. Mas agradeço o privilégio de estar com você. Inclusive, é importante dizer, muito importante dizer, se você for verificar a movimentação dele, a imprensa falou em 19 milhões, isso é uma ficção, tá? A gente sabe como é que movimenta, como é que os movimentos são tidos pelo COAF como movimentação, né? Na verdade, o sujeito recebe 100 mil, transfere de uma conta para outra, vira 200. Ele baixa essa aplicação, vira 300. Aí pega esse dinheiro, gasta com boleto, vira 400. Isso é uma bobagem. A gente tem como comprovar, inclusive, que essa movimentação não chegou a ser 1/3, 1/4 do que esse valor, e é rigorosamente lícita. Você vai verificar que não tem absolutamente nada na movimentação financeira dele que o ligue ao Careca, direto ou indiretamente, ou à Roberta. Não sou eu que estou falando. Os RIFs estão aí, vocês podem confirmar, e seguramente não vão achar nada, por um simples motivo, porque não tem. Não tem. Então, não recebeu o dinheiro na conta dele, está claro, e posso ficar absolutamente tranquilo quanto a isso, porque as provas que estão, enfim, nos autos, elas seguramente confirmam o que eu estou dizendo. É a mais pura expressão da verdade. Então, doutor Marco Aurélio, é importante esse ponto que o Otávio levanta, porque no decorrer das investigações tinha uma menção ao filho do rapaz, né? Essa expressão que o senhor deve ter ouvido. E aí havia uma desconfiança da CPMI que recursos do esquema do INSS iam para a Roberta, por isso que o Otávio pergunta se não foi nada da Roberta pro Fábio Luiz, que seria o filho do rapaz. O senhor nega aqui, então, que o Lulinha seria o filho do rapaz e nega qualquer recurso. A gente não está falando recurso, o senhor já disse que não recebeu nenhum recurso do esquema fraudulento do INSS, mas algum recurso da Roberta? Alguma conta da Roberta pode ter ido algum dinheiro pro Lulinha? O que é esse o filho do rapaz, por favor? Vamos lá, primeira coisa, importante, novamente eu agradeço a você, Otávio, pela oportunidade de esclarecer. O que a oposição está fazendo, porque não tem um projeto para o país, é pirotecnia. Veja, não há nenhum recurso nas contas do Fábio que tenha como origem as contas da Roberta, das suas empresas ou coisas do gênero, nem tampouco do Antônio Camilo. O sigilo está aí, vocês podem verificar, inclusive, porque não vão achar, simplesmente porque não tem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, rapazes têm filhos, né? Então não sei qual é o rapaz a que se refere essa investigação. Mas a verdade é a seguinte, vamos ser bem claros, né? A própria investigação traz notícias sobre um ingresso que o Fábio, na verdade, qual o Fábio seria destinatário, um ingresso para um show. E lá, na verdade, é uma menção a Fábio Luiz. Curioso, né? Porque, na verdade, a própria investigação chama o Fábio Luiz pelo nome quando interessa. E depois tenta, na verdade, associá-lo a filho do rapaz. Eu não quero acusar ninguém, Júlia, mas é importante dizer que tem um rapaz aí, acusado na CPMI, parece que estava até na estrutura de poder do INSS, que tinha um filho que prestava serviço para ele. A única coisa que eu posso dizer é que esse filho do rapaz não é, na verdade, o Fábio Luiz. Inclusive, porque eu já vi o presidente ser chamado de forma jocosa pelos meninos do horário de Tiba, né, força-tarefa da Lava Jato, de uma forma bastante, digamos assim, desonesta, e também já vi outras pessoas, líderes mundiais, como o Obama, chamando ele de um cara. Então, se fosse filho do cara, filho do presidente, mas filho do rapaz... Essa entrevista do advogado do Lulinha na Globo News escancara uma coisa que muita gente prefere ignorar: a diferença de postura política quando o assunto é responsabilidade pública. Logo de cara, ele lembra algo fundamental. Enquanto no governo Bolsonaro houve uma sequência de interferências em órgãos de investigação, troca de diretores da Polícia Federal, pressão em instituições e tudo mais, no governo Lula a lógica foi outra: deixar as instituições funcionarem. E isso inclui investigar quem quer que seja, inclusive se for alguém da própria família. O próprio relato da conversa entre Lula e o filho é simbólico. Lula não passou pano. Segundo o advogado, ele chamou o filho e disse basicamente: se defenda, esclareça, prove sua inocência. É exatamente assim que deveria funcionar numa república de verdade. Ninguém acima da lei, mas também ninguém condenado sem prova. E aí entra um ponto que o advogado levanta que é muito sério. Durante anos se criou um ambiente em que, quando aparecia qualquer dúvida envolvendo Lulinha, a reação automática era tratar como culpa. A dúvida virava condenação pública, antes mesmo de investigação séria.
Isso não é justiça, é linchamento político. Agora, com quebra de sigilo e análise de movimentações financeiras, a narrativa começa a desmoronar. Aqueles números gigantes que circularam por aí, como os tais 19 milhões, são explicados como movimentações contábeis normais, transferências entre contas, aplicações financeiras, coisas que o próprio sistema bancário registra dessa forma. Ou seja, muito barulho político, pouca prova concreta. E tem mais um detalhe importante. O advogado diz que o próprio Lulinha está disposto a abrir tudo, apresentar contas, esclarecer qualquer dúvida. Isso desmonta aquela velha tese conspiratória de que existe algo escondido. No fundo, o que essa entrevista mostra é o tamanho da disputa política no Brasil. De um lado, setores que apostam na suspeita permanente e no espetáculo da acusação. Do outro, a defesa de investigação séria, com prova, com processo, com respeito às instituições. E no fim das contas, é isso que define uma democracia madura, a verdade aparecendo nos fatos, não no grito mais alto.